Bom dia, Pai do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos ouvir, acompanhar a leitura de Romanos 7, 23. Romanos 7, 23, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. E Paulo há uma exclamação: miserável homem que sou. Oremos, Senhor, graças te damos por esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Bem, se nós olharmos a questão aqui na Bíblia da lei, talvez tenha quase 2.000 leis ou mais na Bíblia, né? Os 10 mandamentos e mais milhares de leis, que são milhares de princípios. Agora mesmo a Vitória está falando em princípio, lei. Então, diante de tantos princípios, você não se sente muito assim cômodo para saber até mesmo o que fazer. Paulo teve essa dificuldade, né, que é chamado de Paulo. E quem mais tem essa dificuldade? Às vezes a pessoa pensa que não tem dificuldade, mas Paulo mostrou que tem. E era uma dificuldade muito profunda, coisa difícil de resolver. A Mary estava pensando em fazer um trabalho sobre o funcionamento da mente, né? Você falou? Então, a primeira coisa que nós temos que ver é que essa dificuldade que tem desses princípios são milhares. E o judeu diz que é mais de 5.000 princípios. Criaram mais princípios, sobre princípios, subprincípios. Essa é toda uma tentativa de que essa pessoa ser aquilo que almeja, ser reto, ser perfeito, ser bom, etc. Por isso se criou tanta lei. A Bíblia já vem com tanta lei, e os judeus acrescentaram mais, ou duplicaram essa quantidade de leis, subdividindo ela em diversos subprincípios, etc. Tudo era a tentativa de chegar a um momento interessante. E não é só a Bíblia. Aí, por fora, Schopenhauer, Luke, Rumi, todos os filósofos. São milhares, milhares e milhares de princípios. Se você for procurar no YouTube, milhares e milhares de vídeos para ensinar você a chegar lá, né? Às vezes no sucesso e às vezes numa estabilidade emocional. Para isso existem os psicólogos, os filósofos, psicólogos, psiquiatra, psicanalista, para tentar ajustar a mente do homem. Mas essa quantidade enorme de princípios e de leis é prova de que não consegue. Por isso que está sempre caminhando e nunca conseguindo, e sempre tentando conseguir chegar nesse ponto de equilíbrio. Às vezes, muitas pessoas, ou vêm à igreja, ou pregadores que você vê, eles pregam as próprias ansiedades, né? O Billy Graham dizia assim, olha, um moribundo pregando para moribundo. Quer dizer, mostra a dificuldade das pessoas em relação à questão da mente. Então, a primeira coisa que nós temos que ver é como funciona essa realidade hoje, por exemplo, na modernidade. A Veja publicou em abril, a Rede Perigosa, que é a influência da internet na mente. O que acontece? As famílias estão angustiadas com o tempo que os jovens passam na internet. Às vezes fecha a porta do quarto, está lá no quarto, e os pais ficam sem jeito de ir lá ver o que está acontecendo. Está acontecendo a formulação de princípios.
familiares se angustiam com isso. Você acorda e o primeiro bom dia é para a tela do celular. Então, a pessoa está perdendo a identidade, isso é uma perda de princípio. Aos poucos, a pessoa troca o espelho pelo filtro. Ele não vai primeiro pentear o cabelo, escovar o dente, ele vai ver qual é o que está acontecendo ali, qual foi a resposta, qual foi, quem mandou a mensagem. Quando está com os amigos, é mais tempo scrollando. Scrollando é fazendo assim. A pessoa está numa reunião, mas não está prestando atenção na reunião, está rodando o celular. Às vezes até no culto. Tem gente que vem com o celular e fica... Sai de casa scrollando, senta scrollando, volta scrollando e continua assim. Fica mais tempo scrollando do que conversando. De repente, está trocando a história por histórias. A pessoa deixou. A história é você conversar com alguém, com outro, com certo e tal. A pessoa deixou para conviver com as histórias, hoje, da internet. A personalidade, a individualidade está sendo tomada pela internet. Uma simples olhadinha no celular se transforma em horas em frente à tela. Quer dizer, a pessoa fica horas e horas, só olhando a tela do celular. Eu já vi reunião de pessoas que não prestam atenção, ele fica o tempo todo olhando no celular. Olhando. Às vezes sai para atender celular, ninguém tem mais sossego, né? É aquilo que se falava no 1984, já viu falar desse livro? Eu sei que pelo menos umas 5 pessoas já viu, né? 1984, quem já viu? George Orwell. 1, ou 2, ou 3, ou pelo menos 5 deve ter visto. Se não viu, talvez é interessante você ler. Que a teletela. Teletela era um sistema de vigilância que tem na China, já tem, se pretende pôr no Brasil, tem na Coreia do Norte, Cuba tem, os países comunistas todos têm, em que vigia o pensamento da pessoa. É a teletela. De certa forma, o celular cumpre essa função da teletela, de vigilância, de controle, e às vezes de total domínio dos pensamentos das pessoas através do celular. Há pessoas que não vivem mais sem o celular, não saem sem o celular. Se você sai de casa, esquece, você fala, esqueci o celular. Quantas pessoas aqui dentro, aqui agora, estão com o celular? Quantos? Quase todos, será? Pois é. Celular. Por que ele chama celular? Você sabe? Ele é uma parte, uma célula do nosso corpo, foi adicionado. Nós fomos adicionados a um sistema e nós adotamos mais uma célula no nosso corpo que está fora do corpo. É um princípio, é uma célula. Quer dizer, aonde nós estivermos, está ele lá conosco, porque é uma célula, acompanha a gente. Para cá, para lá, porque às vezes é bom esquecer o celular. Né? E às vezes é uma necessidade hoje, prática, por exemplo, a organista tem um piano no celular dela. Se souber usar, é interessante. Ela tira o tom, né? A Priscila está ali. Então, ela tira o tom pelo celular. Ele tem que ser muito bem tratado, muito bem cuidado. Muito bem cuidado no sentido não é de deixar cair, mas de como usar. Porque a pessoa está, quase todos, por isso mesmo que tem gente que essa célula adicional criou um princípio de vida diferente. Então, o que Paulo tinha como uma experiência no primeiro século, antes da Idade Média, na Idade Antiga, antes da Idade Média, ele já estava com esse drama. Hoje, as crianças pequenas têm, né? Os jovens, todos eles estão no celular. É uma célula
Quer dizer, o corpo foi aumentado. Ele se foi adaptado com uma peça mecânica no nosso corpo, que faz parte da nossa vida. E, às vezes, faz parte da nossa alma. Faz parte de nós mesmos. Nós somos um celular. Por isso que tem que tomar muito cuidado. E as crianças, hoje, elas estão se robotizando para se transformar num robô, ou do governo, ou de si mesmo, da sociedade, do sistema de comunicação, etc. Talvez você veja comentários dizendo que no dia em que o médico for um robô que foi atender, quando você for consultar um médico e você chegar no consultório e encontrar lá um robô, a medicina acabou. Você chega lá, você aperta um botão, diz quem é você, você digita um número, ele faz aquela voz mecânica, conversa com você, você já está tão adaptado que até a voz muda e fala igual o robô também, está sentindo tal coisa. Quando o médico que acabar de te atender for um robô, a medicina acabou. Não é? Porque ela está tão programada que perdeu o sentido. Até os índios, tem foto de índios que não caçam mais, não pescam mais, mas ficam tirando selfie. Isso tem lá no Amazonas, índio tirando selfie. Não pesca, não caça, perdeu a identidade, porque foi acoplado, ele foi acoplado a um sistema, acoplado ao celular. Por isso que quando Paulo fala isso sobre esse princípio da lei, e eu leio esses dois textos aqui, porque tudo que você vê em sua volta está ligado a princípios. São mais de 6.000 leis, 10.000, só da Bíblia, fora o que os judeus criaram, uns 10.000 princípios, na tentativa de ver se você chega lá. E ninguém chegou com todo esse princípio. Paulo ficou ali no drama. Ele deu uma pista, mas dando o sentido de que não é tão fácil, não. Você pega aqui o livro de Magno, vulnerabilidade da alma. A alma é vulnerável. Não adianta querer dizer que não é. É mesmo. Antes de você vir para o culto, 1000 pensamentos passou pela sua cabeça. E muitos pensamentos bem ruinzinhos. Às vezes você está olhando para mim aqui, você está pensando outra coisa. Teve um pastor americano que veio pregar aqui no Fiapã, e ele disse assim, olha, se vocês soubessem o que eu estou pensando de vocês aqui, vocês sairiam todos correndo daqui de dentro. Imagina o que um inglês branquinho pensa do povo brasileiro. Você não precisa dizer não, né? O que é que o Japão pensa dos americanos? Que é uma sub-raça, porque o Japão é uma raça, que é tudo igualzinho, né? Mas o brasileiro, por exemplo, é uma sub-raça. Aqui dentro tem uma multidão de raça, né? Então, veja que Paulo tinha essa dificuldade. Então, essa passagem, o judeu, com 12 anos, os meninos, as meninas, e 13 anos, os rapazes, os meninos, passa pelo mitzvah, que é a hora que ele passa para a maturidade, em que ele vai viver e escolher por si mesmo. Daí começam os dramas, oficialmente. Mas antes disso já começam os dramas. Hoje mais cedo, né? Porque o celular domina bem mais cedo. Talvez o primeiro presente que ganhe um bebê seja um celular. Para o meu neto que nasceu, o Lucas e tal. Já nasceu um neto novo aí. É bisneto, né? Bisneto. Eu chamo Lucas. Mas é bonitinho mesmo o menininho, viu? É muito engraçadinho. Quem já viu a foto dele? Mas é o máximo. E até o André está todo. Eu não fui ver porque eu não costumo ficar vendo assim. Não tem. A mulher vai ver, ela me diz. Ela vai ver e me fala. Tudo bem, fica do mesmo jeito. Mas outro tempo a gente vai ver.
Mas será que o primeiro presente que ele vai receber é um celular? Claro que não, porque a Rafaela é uma doutora Rafaela, não vai deixar, não é? Mas há um risco de que o primeiro presente de um aniversário da criança seja um celular. É dar uma bomba na mão da criança. As pessoas não podem dar de presente às crianças até 12 anos um celular. Tem que ter cuidado com isso. Então, Paulo diz que a lei, que é o do nomotonos. Você já ouviu falar dos rapazes que chama noi? Como é que chama os rapazes que são noia? Você ouviu falar? É uma palavra grega, noia, que é muito chegado, inteligente. Então, Paulo dizia, Romanos 7:23, como? Dependência química, o noia. Ficou muito ativo, né? A química ativou tudo e ficou, parafusou. Então, Paulo fala de nomotonoi, nós. Daí veio... Ele fala que essa lei são normas. O que o Paulo está dizendo? Existem normas interessantes para você administrar. Você vê quantas leis são. Milhares de leis. Milhares de leis. Pode formar milhares de psicólogos, de psicanalistas, para poder trabalhar com isso. Com a vulnerabilidade da alma. A alma é vulnerável. Otmani dizia que é impossível você dominar completamente os seus pensamentos. É impossível. Então, ele mostra o Otmani que a mente... Você já ouviu falar que a mente vazia, a oficina do diabo? Às vezes ela não está nem vazia, está cheia de ferramentas, de coisas, de etc. Então, esses princípios, essa nós da mente, ele vem a ser a própria mente. Pode ser a razão, a faculdade de raciocinar, o intelecto. Sabe que os gregos antigos diziam que era a alma? Intelecção. Que Deus habitava na intelecção. Que é a hora que você começa a conversar. A hora que você começa a conversar com alguém, você pode estar conversando com alguém e pensando em outra coisa, ou duas coisas. Você pode estar dando um bom dia para uma pessoa e mandando ele para o inferno ao mesmo tempo. Tudo isso na mente. Às vezes, pessoa que você diz que não gosta dela. Eu falo, cuidado com essa expressão. Não suporto tal pessoa. Ali está esses princípios que regem o comportamento, a lei. Que Paulo disse, a lei do nós, da minha mente. A lei da mente, a lei da razão, a lei da faculdade de raciocinar, a lei do intelecto, a lei do discernimento, a lei de escolha. Leis, 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 leis. Paulo viu que era uma multidão de leis. Essas eram as principais que ele estava estudando. Você pode conversar com qualquer pessoa. Eu sei que, às vezes, eu converso com o pastor da nossa igreja sobre temas, etc. Eles falam, mas eu sei que muitas vezes ele está falando aqui. Mas você conhece a natureza humana. Jesus dizia que ele conhecia a natureza humana, porque quando as pessoas conversavam com Jesus, falando uma coisa e pensando outra, Jesus falava, eu sei o que você está pensando. Não é assim? E às vezes a pessoa diz, é bom que você não descubra os meus pensamentos. Não é? Eu te amo muito. Chega quando a pessoa fala assim, eu te amo muito. Cuidado, porque pode ser exatamente o contrário, te odeio muito. Eu vou amanhã na sua casa, significa que não vai coisa nenhuma. Qualquer dia eu vou, significa que nunca vai. Esse é o problema da mente.
Então, a lei da mente, porque ela está sempre sendo trabalhada e trabalhando. A lei da razão, que você vai pesar as coisas, se é razoável, se não é razoável, se aquilo tem fundamento racional, se não tem. Quantas pregações que são irracionais? Uma multidão delas. Agora, existe pregação de pastor judeu criticando Nicodemos porque ele prega que agora a promessa para o judeu ficou de lado, só a igreja. Isso aí é uma interpretação de pastores a partir de Lutero, talvez um pouco de Calvino, etc. Não é? Mas quem que ensinou isso? Então o judeu está dizendo, não vá acreditar nesses pastores, dizendo do Nicodemos, famoso pregador de Nicodemos, não é? Que agora os judeus estão de lado, que a igreja que é a verdadeira Israel, que o resto está de lado. Agora, esse de lado o que é? De lado no purgatório, de lado no inferno, de lado esperando, de lado perdido, de lado esquecido. Ele não diz o qual, não é? Porque se disser que é do inferno, é um julgamento peremptório, muito perigoso. Quando eu viajei para Israel, com pastores pentecostais, wesleyano, batista, etc., então ele chegou um dia e falou para mim, ó, qualquer dia Israel levanta aqui, ó, metralha tudo esses palestinos, mata tudo. Eu falei, mas como assim? Onde é que aprendeu isso? Não, porque os palestinos... Não, a partir de Jesus não tem esse negócio, não. A não ser quando tem guerra, guerra é guerra, não tem nada, né? Israel tem o direito de se defender. E os palestinos escondem debaixo da saia das mulheres, pegam as criancinhas, põem assim, eles pegam as criancinhas, pode atirar. Claro, depois matou a criança. Eles são assim, eles são tão corajosos como os nazistas que prendiam as mulheres. Você pega aquele refúgio secreto, alemães fortes, capacete, falando grosso, só como mulher, bate, só tinha mulher ali naquele refúgio secreto. Da Corre tem bom. A Dana Talento está na página 65. Então, esses princípios do que é razoável, do que é bom, é difícil de você encontrar. De você criar uma defesa para o pensamento. O Otmani dizia que isso aí é uma coisa dificílima. Porque você pode estar num lugar pensando no outro. Agora, existe um fio de conduta que você vai vencendo isso. As pessoas que não conseguem vencer, elas ficam doentes, se suicidam, ou matam, né? Às vezes se enforcam, suicidam, fogem, enlouquecem. Tem um pregador do tempo de John Wesley, que ele ficou tão obcecado na mente que Jesus ia voltar, que ele ficou louco. Ele partiu para o meio do mato, gritando, doido. Isso tudo com a Bíblia, hein? Eu tive o Valentino, um amigo, que ficou também, foi internado mesmo, tomar remédio, porque pirou de vez mesmo. Eu contei esse caso. Né? Falou que ele era Deus. Eu sou Jesus, sou Deus. Tal. Isso vem da mente, irmão. A pessoa passa pela mente de que ele começa... eu olhando bem em volta, eu sou predestinado e os outros todos vão para o inferno. Esse é o primeiro princípio interessante, que deixa a pessoa muito orgulhosa, é quando ela passa pela mente dela, você foi escolhido. Aí ele fala, olha, eu, né? E a Mary? A Mary, acho que não. Eu fui escolhido. E o Julião? Ele é muito feio, acho que ele não. Mas eu fui. E eu começo esse pensamento começa a evoluir e passa a dizer, e desde quando? Eu mesmo respondo como se eu fosse Deus. Antes da fundação do mundo. Eu sou eleito antes da fundação do mundo. E você? Você, eu acho que não. Eu sou, você não. Então, as leis que atuam na mente,
e que Paulo dizia que era uma lei complicadíssima. Ela tanto apontava o bem como apontava o mal. Não é uma coisa perene. Se você tivesse uma mente perene, você estava no reino do céu. Se você tivesse uma mente tão tranquila que não pensasse mal algum, só o bem, você talvez nem estivesse aqui, tivesse a sua casa como um zoom eterno, né? Livre, solto, tranquilo, sem pensar bem, sem pensar mal, uma paz perfeita. Mas como você não tem, você vem aqui. Agora, tem filósofo que tenta dar um refúgio para essa angústia universal. Schopenhauer, Augusto Cury e tantos outros. Pense assim que você vai ser perfeito. Existe até um livro cuja capa diz o seguinte: mais esperto que o diabo, Napoleão Hill. Mais esperto que o diabo. No fundo, tem alguma coisa ali interessante, mas que ele também não fala. Mas você tem que ser mais esperto que o diabo, porque o diabo é esperto. Ele trabalha com a sua mente, por incrível que pareça. A pessoa diz assim: ah, não, em mim só habita o bem. Paulo diz que não, que só habita o mal. Mas há pessoas que dizem: não, em mim habita o bem. Mas Paulo diz assim: lá no meu interior habita o bem. Um princípio da lei de Cristo. Eu até me deleito com ela. Não é verdade? Você não se deleita com a lei de Deus? Sim, não é? Mas, de repente, você não se vê contra essa lei? Também. E você não fica preocupado como é que esse princípio do bem que está em você, mas também você não sabe como, que um mau pensamento toma o seu pensamento e você não sabe dizer por quê? Acontece também. E não tem gente que fica doente, vai para o psiquiatra, e não tem gente que morre, fica louco e pratica o suicídio por causa disso? Tem. Eu tive amigos que fizeram isso. Simplesmente deram fim à vida. Grandes artistas da TV. Ouvi uma vez a notícia, uma pessoa famosa estava morando sozinha, de repente se matou. Você pensa que foi o quê? Falta de dinheiro? Não, tinha até muito. Tinha tudo que a vida podia dar. Boa casa, bom carro, tinha tudo. Mas a mente dele foi ficando fraca. E a pessoa foi fraco. E aí vem, o inimigo vai dominando aos poucos, até que diz assim, se mata. E a pessoa se mata. Sabia disso? Você já viu a pessoa contar que se matou e você disse, por quê? Está tudo bem. Por causa do pensamento que se perdeu totalmente, absolutamente. Bom, aqui tem uma parte que é buscar a Deus, que é a última. Existe, por exemplo, na internet, mensagens tanto inócuas como cretinice digital. Você vê um monte de cretinice digital. E olha, e de pastor, né? Eu já vi um vídeo do Caio Fábio com um judeu, que o judeu convenceu ele que o diabo não existe. E eu pus assim, Caio Fábio, sancristão de um judeu. Ele deve ter visto, né? Eu conheci ele pessoalmente, um dos melhores pregadores do Brasil. E o judeu mostrando que para o judeu não existe o diabo. Você já leu no Antigo Testamento a palavra diabo? Alguém viu? Uma tradução, diabo. Quem já viu? Ninguém. Porque simplesmente não tem. O que é que tem? Ele está oculto. Oculto dentro dos textos hebraicos. O diabo é o tesoureiro, que diz lá, tesoureiro, que é tipo de um czar. Os czar russos, pode ser que tenha uma coisa semelhante.
tesoureiro, uma tesoura, que é chamado adversário. Esse tesoureiro, ele é tido no hebraico como aquele que faz o mal em si mesmo, ou provoca os males. Essas duas coisas é um tipo que diz adversário no Antigo Testamento. Em vindo adversário, esses textos lá se refere também ao diabo. Eu disse lá para o Caifás é o seguinte: o diabo não existe, tá bom, não existe. Mas quando Jesus chega, ele está lá na sinagoga, lá no cantinho da sinagoga. Está lá, porque ele se levanta e... Que no Antigo Testamento não tinha ninguém para confrontar o diabo. Nem Moisés, nem ninguém. Nunca tiveram essa experiência. Jesus vem para revelar exatamente o que acontece na humanidade, quem é que age na mente. Existem vários pensamentos. Quando o Verbo se fez carne, Jesus sofreu os ataques do inimigo. Por que você acha que ele suou no Getsemane? O inimigo tentava ele. Atira-te daqui. De onde veio isso? Você acha que uma voz de fora, uma voz assim, né, soando no espaço sideral, atira-te daqui, aquela voz cheia, enchendo o espaço, o tempo, uma voz interior que diz para Jesus: olha aqui, olha ali, olha ali. Atira-te do precipício, que os teus anjos te acolherão. Foi na mente de Jesus. Então você vê, essa questão da mente, não é facinho de você controlar, não. Você pode olhar para o seu marido e dizer que ama ele, e dizer que amo nada, isso já era. Ou a mulher olhar para o marido e falar assim: você não ama coisa nenhuma, eu estou nem aí. Mas depois volta ao normal. Aí que está o segredo. Você pode... Qualquer um pode ter esse pensamento, mas simplesmente não vai segui-lo. Aí que está o segredo. Se você olhar, então, tudo o que acontece, você lê, são milhares de princípios. Além da lei de Moisés, milhares de princípios. Mas existe um fio condutor em que você deve andar nele. Mas ele é muito sensível. E ele não é tão fácil, não. Então, se você for ver essa questão do pensamento, ele tem a dimensão do know da mente. A pessoa pode sentir a mente cansada. A organista, ela chegou e falou: eu estou muito cansada. Tal, novinha, né? Priscila. Ela estava cansada, a mente cansada. Quantas vezes você sentiu a mente cansada? Você diz: estou cansado. Do quê? Às vezes tem pessoas jovens que falam para mim assim: estou cansado. Você está cansado do quê? Tão jovem. Às vezes meu neto diz assim: estou cansado. Você está cansado do quê? Ai, que canseira. Do quê você está cansado? A pessoa às vezes se sente cansado. Aí a pessoa fica estressada. Aí a pessoa capota psicologicamente. Vai parar no médico. Hoje teve estresse. E você nem vê a hora que vem estresse. Aí, o que eu tenho? Porque muita coisa. Vai, estudo, vai aqui, vai ali, trabalho, isso aqui, não sei o quê. Caiu uma colher no chão, pim, ela fez assim, por dentro. Falei: que é isso? Aí eu fui lá, o médico falou: você está estressado. Falei: é? Sabia, não? E o que é que eu faço? Você vai tomar um comprimidinho. Falei: eu tomar esse comprimido. Eu fiquei uns 2 dias para tomar. Eu tomei, dormi, que quase não acordava. Depois aquele terminou parando de tomar, porque eu acho que não adiantava mais. Mas tem gente que capota e não volta.
Tinha um pastor aqui na Missionária Unida, né, Luiz Barreto. Ele era teólogo, foi estudar direito, porque às vezes o pastor ele fica meio assim frustrado, porque o curso de teologia que ele faz na faculdade de teologia, Mackenzie, metodista, não lhe dá o título de doutor ou reconhecido pelo MEC. Por isso que há um ajuste para se reconhecer. Agora, muitos deles são como filosofia, não como teologia. Aí ele quis fazer o curso de Direito para ter um diploma. Eu tenho um diploma registrado pelo MEC, profissional, universitário e tal. Registrado. Bem. E na tentativa de fazer, a mente acumulou muita coisa. Quando acumulou muita coisa, ele foi ler a Bíblia e começou a ler, digamos, o Senhor é meu pastor. Não sei nem se recuperou, foi parar nas clínicas. Aí você pensa assim, bom, era um pastor. Ficou doente e talvez irrecuperável. Era o meu amigo Valentim. Leu tanta Bíblia que deu um capotou psicologicamente. E ficou ruim da cabeça. Recuperou um tempo, né? O pastor não sei se recuperou. Alguns pastores se afastam do ministério e vão trabalhar em linotipografia. Eu conheci um que foi mexer na imprensa, porque a teologia deixou ele atrapalhado. A Bíblia, ela pode fazer a pessoa ficar pirada da cabeça. Porque a Bíblia tem muitas coisas que vai para cá e volta para cá. Entendeu? Perfeito será como o Senhor teu Deus, mas você nunca é. Como é que a pessoa vai ser perfeito como o Senhor teu Deus? Se você não entender que isso é apenas algo para você estar sempre correndo atrás, você vai ficar louco. Você não vai ser perfeito como perfeito é o Senhor teu Deus, né? Mas é uma necessidade que a Bíblia seja escrita assim, porque se você pode ter uma perfeição, sempre além de você. E você nunca vai alcançar, mas você vai sempre correr atrás. Simplesmente isso, mais nada. Não adianta você dizer, cheguei. Não chega. Se algum dia você dizer, cheguei, é sinal que você está pior do que o que está começando. Você nunca chega, esse é o ideal. E está sempre melhorando. Então, a mente, nós, pode ser uma atitude, intenção, propósito e entendimento. O discernimento. Você pega as versões diversas da Bíblia sobre essa questão da lei da mente, que é tonomo, tonos. Nomo, que é lei, norma. Tem gente que chama norma. Tem uma irmã que era pastora da nossa igreja, casada com um Antônio, que chamava norma. Era a lei. Só que ela não, terminou mandando o marido embora, não seguiu muita lei, não. Deve ter passado na mente, né? Passou na mente. A mente é tão estranha. Uma vez uma irmã foi pedir aconselhamento, ela foi visitar o escritório, quis tirar foto comigo, não sei o quê. Que maravilha, eu tudo devo ao Senhor, porque o Senhor me ensinou o caminho de Deus. Falei, bom. Aí, quando tem esse impacto, ela vem aqui, depois desaparece. Ela é oficial de justiça. Aí ela foi... Bom, não vou dizer o nome dela, não, porque fica esquisito. Mas quem souber, tudo bem, mas é o seguinte, ela foi em casa pedir conselho com o marido. A mente está ali, né? Estou conversando. De repente, ela deixou soltar o que vinha na mente. Eu pedi ao Senhor para casar com um homem, não com essa coisa aqui. Mostrou para o marido. Ela falou, terminou o aconselhamento, pode voltar para casa. Não dá mais para continuar. A mente. Tem uma irmã que, a Dilma, não sei se eu posso falar, que uma pessoa acusou ela, brigou com ela e depois disse que não sei o quê, que um outro irmão aqui da igreja, que não estava mais na igreja, estava fora, ameaçou matar ele. Disse textualmente, vou te matar. E tentou atropelar ele com a moto. Eu falei, traz ele aqui. Aí veio os dois. E ele falou, traz uma testemunha. Eu falei, eu tenho uma testemunha que ele falou.
Falei, então traz a testemunha, eu quero saber o que esse irmão falou. Esse eu vou excluir mesmo da igreja mesmo, se ele não se arrepender. Tentar matar alguém, tem dó, né? Ele sentou, falei, pois não. Ele disse que você queria matá-lo. Ele trouxe a testemunha. Sabe o que a testemunha falou? A testemunha falou para a pessoa que acusou. Mentiroso. Eu nunca falei isso, sou mentiroso. Falei, peraí, essa é a sua testemunha? Chamando você de mentiroso? Acabou a reunião, pode ir embora, volta para casa, acabou. Fiz a psiquiatria rapidinho. Terminou a reunião. Quer dizer, o que aconteceu na mente dele? Na mente dele ocorreu o seguinte, ele quer me matar. E ele catalogou isso como verdade absoluta. Mas quem disse para ele que esse amigo dele queria matá-lo? O tesoureiro do Antigo Testamento, o adversário. Ou o Satanás. Ou a mente, a fraqueza humana, a alma da pessoa decaída. Disse para ele mesmo. E ele disse, como um ventríloco, às vezes a pessoa é usada como ventríloco. Você pensa e diz que ele pensou. Ele pensou de mim. Uma vez um irmão disse, um rapazinho na igreja, com os fundadores, ele chegou na reunião e falou que eu queria pegar ele na rua para bater nele. Você lembra dele? Eu vou falar o nome dele, Donia, não sei o quê. Você lembra, né? Mais ou menos, não precisa lembrar totalmente. Ele falou, mas eu quis pegar você na rua para bater? Aí eu fiquei temendo, será que eu pensei? Acho que não. Não, também nunca fez nada para mim. Ele era uma pessoa que não fazia nem bem nem mal, nem orava, nem cantava, nem fazia discípulo, fazia nada. Eu não sei. Falei, mas será que eu quis bater nele? Acho que não. Fiquei em dúvida. Por quê? Porque nessa hora o inimigo joga o pensamento para você. Você quis bater nele. Não, você não quis bater nele. Mas o adversário, o tesoureiro, o Satanás, o Saci Pererê, o capeta, o diabo, seja lá que for, ou nada, ou propriamente humana decaída, falou para você, você quis bater nele. Falei, eu não quis. Mas ele falou que quis. Mas ele que falou, não falei? Eu não quis bater nele. Eu falei, mas será que eu... Aí você passa a pensar, será que eu quis bater nele? Não. E não é isso que Paulo estava pensando ali? Paulo passou por isso, irmão. Paulo passou por isso. Criança passa por isso. Você pensa que não? Diz que tem criança de 7 anos que fica deprimida por causa dos pensamentos. E quanto mais você for espiritual, mais o diabo vai te caçar pelo pensamento. Você acha que o diabo vai chegar aqui, por exemplo, está a minha carteira aqui. Ele vai chegar aqui, eu estou aqui, ele põe a mão aqui. Eu dou um pontapé nele, se ele pôr a mão na minha carteira, lá, no meu sapato, né? Mas ele não vai fazer isso. Ele é esperto. Ele vai atuar na área da mente. Por isso que o Otmani falou que é impossível a pessoa resolver isso. É impossível os filósofos te dar o caminho da saída, porque ele quer dar a saída através do próprio pensamento. Schopenhauer, Miguel Cury não, como é que chama? Augusto Cury, infinito, gente que quer dizer como você vencer tal coisa através do pensamento. Ele não consegue. É impossível. Você pode ler 1000 livros disso. Aliás, são milhares de leis que estão ali. Deus deu todas essas leis para dizer que você nunca vai conseguir, porque deu logo umas 5.000, o judeu fez mais umas outras tantas, não ia conseguir. Então, Jesus veio para dar uma saída para isso. Se você olhar, por exemplo, se você for procurar qual é a obra de Cristo de libertação, é nessa área, irmão, não é noutra, não. Você pensa que é o quê? Área financeira? Isso é café com leite. Isso aí Deus te deu capacidade para você tirar de letra.
Você não tem nem que esquentar a cabeça. Você consegue, se você estudar e tal, você consegue. Você faz sua mitzvah de uma parte para outra, pula para lá e acabou. Mas quem te livrará dessa guerra espiritual? Quando se fala em guerra espiritual, é isso aí, mas é outra coisa não. Qual é a guerra espiritual que você teria fora dessa? Para mim, não existe. Por exemplo, você ser um bom profissional, você estuda, se dedica, você ganha bem e acabou. É claro, você ora e é melhor ainda, né? Eu sempre consegui assim, estuda, pede e avança. Bom, e também eu tinha os auxiliares de oração, mas você faz assim e consegue. Tanto para mim como cliente, amigos, é o mesmo jeito. Você resolve. Mas a guerra espiritual interior, não resolve, não. Eu conheço amigo milionário, de 7 milhões na conta aqui, mais 2 milhões para lá, não sei o quê, isso aí. Mas espiritualmente, dificuldade incrível. Dificuldade incrível. Acorda sem saber por quê, não tem paz interior. Milionário, tem muitos amigos milionários que sofrem assim. Às vezes não quer dizer, né? Mas sofrem. Fora os que não aguentam. Morrem até antes do tempo. De tanta aflição, de tanta tensão. A pessoa explode, literalmente. A mente explode e a pessoa tem um colapso. Ele perde o rumo. Nietzsche ficou louco na tentativa de controlar todas as coisas e dar um salto psicológico além do bem e do mal. Chamou Jesus de covarde, tá? E criou o super-homem, que tinha a mente perfeita, e quando ele começou ali, deu um colapso, ficou louco, morreu doido. O texto que Paulo usa, ele usa uma palavra que diz que a lei do membro que faz guerra contra a lei da razão, que é razoável, né? Ele tem outras leis. E a palavra de faz guerra, literalmente, é uma estratégia contrária à estratégia do bem que você pretende. Literalmente é isso. Que faz uma estratégia contra a lei da minha razão. Isso aí todo mundo tem. Apenas você tem que saber. E não é só membro, não, pastor e todo mundo. Entendeu? Se a pessoa fala assim, o pastor não tem, talvez é o que mais tenha. Entendeu? Pastor e todo mundo. História de pastor que se mata é bastante. Tem uma safra antiga aí que estava tão exagerada que estava virando escândalo, né? Por que será? Então, Paulo diz que é uma anti-estratégia na mente. Quer dizer, se você tem que ter cuidado com a mente. Ultimamente está vendo muita notícia, todo mundo está vendo, né? A Thelma, né, Thelma? Então ela está vendo aqueles blogueiros, Alan dos Santos. Eu vou falar o nome deles, porque Gaia, Paulo Figueiredo, entre outros, Ludmila até Ludmila. O que eles mais falam é palavrão. Aí eu falei para ela, eu vou cortar esse pessoalzinho aqui. Eu prefiro ficar com Augusto Nunes, que é descendente de judeu, que é mais respeitoso. Lacombe, um gentleman. Mas outros, é lixo que não acaba mais. Então, o que acontece? Esse pessoal vai alimentar sua mente de palavrão. Não tem conversa. Isso aí você controla, eu controlo, eu escuto. Dificilmente eles vão dominar para fazer isso, né? Mas eles falam com a maior naturalidade. E ainda falam em nome de Deus.
Pablo Marçal. Eu, não sei se vocês escutaram, eu ouvi ele amaldiçoar alguém, xingar um palavrão para alguém, para um adversário, sei lá se é bolo, quem que é. Ele disse tal coisa, palavrão. Sabe o que ele disse depois? Você não acredita. Em nome de Jesus. Falei, olha, esse grande religioso, esse Pablo Marçal. Diz que vai lá batizar agora no Rio Jordão. O que é isso que corre na mente? Que a mente disse que batismo no Rio Jordão é o batismo que faz a pessoa ser igual a Cristo. Não é. Quando eu fui a Israel, o grupo de pastores falou assim, vamos batizar no Jordão? Eu falei, se todo mundo for, tudo bem, eu não vou ficar por último, eu vou, mas eu primeiro eu não vou. Eu não vou. Por que batizar no Rio Jordão? Isso é da mente. E se você diz, ó, vem aqui batizar no Rio Jordão, que está uma campanha lá, a mente dele está nisso. Ele vai ficar superior aos outros que não são batizados no Rio Jordão. E só vai ser batizado no Rio Jordão quem tiver 1 milhão. Então, de forma que só vai ser semelhante a Cristo quem for rico ou predestinado, né? Que Max Weber dizia que a riqueza era sinal de predestinação e a pobreza era sinal, diziam os predestinistas ali do comecinho, com Calvino, que a pobreza era sinal de que a pessoa não era predestinada. E a riqueza era sinal de que a pessoa era predestinada, já a partir desse mundo. Eu te pergunto, esse princípio, essa lei, ela é nova ou antiga? O que é que vocês acham? Pode falar. Antiga, de onde vem? Do Velho Testamento e muito especialmente do Novo. O que diz no Novo? Ele dizia o seguinte, nós aqui, líderes do templo, ricos, somos predestinados, mas essa plebe é maldita. O que é maldito? Que vai para o céu, que vai para o inferno? Vai para o inferno. É antigo isso. Esse negócio de predestinação é velho. Né? De onde vem isso? Vem da mente. Então, João dizia assim, quem é que te deu essa certeza de que você é o escolhido e os outros não? A pessoa não sabe explicar. Quem deu? Ele mesmo deu a certeza. A mente. Então, você vê que a mente da pessoa é um espaço de guerra. Por que, às vezes, pessoas oram desesperadas? Por causa do problema da mente. E por que pastores, às vezes, são tão agressivos na mensagem? É o mesmo motivo. Eles atacam com muita veemência tudo quanto é pessoa. Porque ele tem problema também. Ele tem mais do que os outros que estão sentados. Então, ele fica assim. Ele fica um tipo envenenado com os pensamentos. Agressivo, angustiado, enlouquecido, e passa metralhadora para todo lado, porque a mente está perturbada. Por que a pessoa fica irada? Por causa da mente. A mente diz ataca, e ele ataca. Porque quando a mente diz ataca, você tem que falar com a sua própria mente. Sabia disso ou não? Davi falava, parece caduco, né? Mas dizia, por que estás aflito, ó minha alma? Porque te angustia dentro de mim. Ó, Davi. Não é ou não? Por que Davi se sentia angustiado? A angústia é aquela estreiteza, o espaço não dá para você se movimentar. É pequeno, curto, chato, ali está. Chama-se estreiteza, angústia, Angst no alemão. A pessoa fica angustiada. Por que Davi ficou angustiada? Davi ficou angustiada. Ele disse, e a hora que ele conversa com a alma dele como um caduco. Às vezes a oração
é uma coisa de caduco, porque é uma coisa que você ora, se você pedir para a sua alma, você está caducando espiritualmente. Não é não? Davi dizia, ó alma, por que tu estás angustiada? Mas que conversa é essa? Se a alma estivesse ali, você diria para ela, você, alma minha, andando pelo corredor, por que você está angustiada? Ela está dentro de você. Então, você está falando para você mesmo, como no espelho. Ó alma, por que tu estás angustiada? Davi fazia isso. Eu sei que Davi era psiquiatra. Né? Ele estava se fazendo uma autoanálise para curar a si mesmo. Você tem que fazer isso. Agora estou no outro, já estou nos finalmente da cura. Como é que você tem que fazer esse tratamento? Você mesmo, se você tiver cuidado, procura ajuda, procura a Esté, que é psicanalista, psicóloga, né? Ela vai te dar o caminho. A Rafaela. Por que está angustiada, ó minha alma? Você não tem, você vai dizer assim, mas eu nunca tive isso, isso aí é só Davi que era caduco. Tá bom, mas ele é um exemplo, né? Você todo mundo fala, eu quero ser como Davi, não sei o quê, tal, né? Mas aí, Davi tinha esse problema. O salmo é todo salmo de angústia, na maioria deles. O Senhor é meu pastor, não me faltará. Tem angústia da falta. Me conduz pelo Senhor, meu pastor, não me faltará. Me faz descansar em pastos faz-me descansar em pastos verdejantes. Estréis campos de descanso. Guia-me pela vereda da justiça, em pacto de injustiça e caminhos tortuosos que está por aí. O que mais? Por amor do seu nome. Aí está a ligação. Tem esse salmo também? Ah, sim. Ah, você está fazendo um salmo, está certo. Depois tem tua vara e teu cajado, que é a vara do psicólogo, do psiquiatra. Você usa vara e o cajado, você usa. Para tirar o buraco, pá. Então, Davi, ele faz uma autoanálise. Mas você vê que a autoanálise do Davi é diferente do Augusto Nunes. Não, do Augusto Cury. Davi está dizendo de ajuda do alto. Augusto Cury fala da ajuda de si mesmo. Por isso que ele vai vender 1 milhão de livros e não vai curar ninguém, porque não vai ter jeito. Se ele curar, ele para de vender livro. Então, a autoanálise Davi fez. De que cura? Da alma. Em que situação? De angústia. E se você for ver, tudo está permeado de angústia. A Bíblia é um livro angustiante. Não é um livro que você vai ler, angústia e fuga, faz tudo. Clarice Lispector escreve um livro, um sopro, a vida como um sopro. Sopro de vida. Graciliano Ramos escreve angústia. Dostoiévski escreve o subsolo. E outro escreve o poder do pensamento positivo. Tenta fugir, mas não consegue. Você pode pensar positivamente o tanto que você quiser, mas vai dar... Não tem saída. A saída é o que Davi falou. Para você viver. E digamos, dá uma banana para o diabo. Não tem outro jeito de tratar com ele. Não adianta você falar assim, não, o diabo não pode fazer isso não. Aí vai que ele fica bravo. Ele já é ruim mesmo, não adianta. Então é preciso que você saiba conviver com isso. Conviver, hein, irmão. Você vai conviver. Eu já fui orar. Agora vi uma criança, eu lembrei. Uma vez me chamaram para orar para uma criança. A 60 casas. Um irmão que vivia me chamando para fazer visita. Aí fui lá. Menininha, 6 anos.
o impacto dos pensamentos atrapalhados. Vamos ficar de pé. Mas que diz Tozer? O que tudo isso pode significar, a não ser que temos no nosso coração órgãos por meio dos quais podemos conhecer a Deus, tão certamente como conhecemos as coisas materiais por meio dos 5 sentidos com que estamos familiarizados. Então, o que acontece? Deus nos capacitou, a cada pessoa, com o pensamento, com a razão, para lutar e vencer esse aspecto da vida. Não tem outra saída. Pode ler Augusto Cury, é bom. Né? Mas não resolve. Mas se você mesmo aprender que tua vara e teu cajado me consolam, você vence. Porque Jesus disse, tem de bom ânimo, porque, olha, Jesus disse, tem de bom ânimo. Sabe o que é ânimo? É alma. Bom ânimo é disposição diante da adversidade, porque senão não precisa dela, certo? Jesus disse, tem de bom ânimo, por quê? Porque você está em frente de desânimo. O que é que dá desânimo? Esses pensamentos. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Assim que todo mundo vence. Aliás, até se você for ver, a psiquiatria de Jesus é bem rapidinha. Né? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Por quê? Aí você pensa, o que é o mundo? Está dentro de você mesmo. Paulo dizia, a lei que vigora nos seus membros. Digamos, há 2 coisas que você tem que escolher, ou Jesus ou Moisés. Quando você bate a porta com força, você é Moisés. Quando você fecha ela com calma, você é Jesus. Quando você responde gritando para alguém, você é Moisés. Quando você responde calmamente, você é Jesus. Quando você diz para a pessoa para fazer o bem, você é Jesus. Quando você diz para ela, ó, você fez bem porque ele não presta, você é Moisés. Quando você fica irado por causa de uma criança, por coisa que quebrou um copo, você é Moisés. Quando você vê que ela quebrou e não se importa, eu já fazia o seguinte, minhas menininhas lá, quando quebravam as coisas, quebrava o copo, eu falava assim, olha que maravilha, quebra mais um, neném. Ela olhava para mim assustada, porque na natureza dela, não sei onde ela aprendeu, que os pais batem porque quebrou um copo. Eu dava mais um copo para quebrar. Que é para quebrar o medo. As meninas não têm grandes problemas, tudo vivia numa maravilha de vida, né? Podia quebrar copo, podia quebrar prato. Né? Se estava tomando banho, começava a gritar, eu tirava do banho. Às vezes a mãe dá as correções, porque mãe é a rainha, né? Então, meu irmão, você tem que escolher, você quer ser Moisés ou Jesus? Se você quiser ser Moisés, você vai ter que ler o livro do Augusto Cury para o resto da sua vida, e não vai resolver nunca. Mas se você quiser ser pelo caminho de Jesus, você vai encontrar paz, mas no meio da guerra. Não pense você que você vai ter um pensamento purinho, bonitinho, não sei o quê, como uma criança de 3 anos. Até a criança de 3 anos faz birra para mamar na mãe. Não é não? Já nasce meio complicado. É assim mesmo, é bonitinho. Mas é preciso você saber isso, só saber. E saber que a vida é assim. E se pautar muito mais por Jesus do que por Moisés. A ira de Moisés. Qual é o símbolo de Moisés? Que ele bateu 2 vezes na rocha. Errou. Qual é quando você vira Moisés? Exatamente quando você faz a mesma coisa. Moisés. Eu já fiz muito Moisés. Já cheguei na mesa do meu diretor da empresa que eu trabalhava, eu fui Moisés mesmo. Né? Cheguei para ele e falei,
Peguei os livros da contabilidade, todos assim, bati, joguei na mesa dele assim. Pim! Você é o contador agora, porque eu estou indo embora. E fui embora mesmo. Falou, tem mais, não precisa pagar 13º, nem férias, nem 14º, fica com o meu salário para você, que eu não quero nem isso. Tchau. Fui para casa. Moisés. Aí o irmão dele, né, que é muito tranquilo, falou, senhor Rinaldo, tem que ter paciência. Falei, é verdade, né, rapaz? Vou ficar mais um mês. Aí fiquei. Aí depois ele passou, e aí? Esquece Moisés, pensei, né? Moisés. O que diz a Bíblia? A palavra branda desvia o furor, mas a palavra de Moisés suscita a ira. A palavra branda é de Jesus, a palavra dura é de Moisés. A palavra branda é a lei de Cristo. A palavra dura é a lei de Moisés e os 10.000 mandamentos, que não vai resolver o problema, mas é bom. Ele é bom, a lei é boa, mas não resolve. O que resolve é a lei de Cristo. Amém. É complicado, mas é assim mesmo. As duas únicas coisas que Jesus deixou assim materializado, bem para ver, é o pão e o vinho. Duas coisas materiais, que o resto é tudo imaterial, né? Amar, perdão, santificação, vida, certo? Isso tudo está na mente, né? E que Deus opera e vai abençoando. Mas Jesus deu duas coisas assim, bem materiais, assim, tangíveis mesmo, assim, ó, material mesmo, pão e o vinho. Isso tem muita importância, primeiro, de que a matéria tem importância. Às vezes as pessoas dizem que tudo que é matéria não vale nada, tem valor. E além disso, ela transcende, né? Que é o corpo de Jesus. Então levante o pão. Esse é o pão, símbolo do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, dado por nós na cruz do Calvário. Comamos e sejamos agradecidos. O cálice da nova aliança no meu sangue, para a remissão dos nossos pecados. Bebamos e sejamos agradecidos. Pai, graças te damos pela comunhão, pela Eucaristia, pelos irmãos, pelo perdão, pela vida, pela luta, pela vitória. Em nome de Jesus, amém. Levanta a mão.